Cláudio sempre esteve lá defendendo os direitos humanos. Cláudio é uma pessoa muito paciente. Cláudio sabe escutar. Isso o Cláudio ensina pra gente assim, ó, com toda a maestria. Sempre foi um deputado muito independente, sabe? Em primeiro lugar, um homem de esquerda. Sempre tratou todo mundo bem. Quem combateu o crime organizado no Espírito Santo foi o presidente da Assembleia Legislativa, Cláudio Vereza Lodge. Ele nos educou com base no exemplo que ele dava o tempo inteiro da vida dele. A característica principal dele é de ser animador de grupos, de movimentos, de comunidade. Eu nasci em Aimorés, Minas Gerais, bem na divisa do Espírito Santo com Minas. Aos 4 anos, minha família veio para o Espírito Santo. Foi uma espécie de volta, porque minha mãe é nascida aqui no Espírito Santo. Meu pai é que era mineiro de Belo Horizonte. Então a vinda foi pelos motivos de trabalho do meu pai, da minha mãe, que vieram trabalhar na área de correção de imóveis, né, corretagem de imóveis, aqui em Vila Velha. E então, a partir dos 4 anos, vivi no bairro do Aribiri durante 40 anos. Um menino comum, como qualquer outro, estudioso. Eu estudei parte no ensino fundamental em escola pública e parte no Colégio Marista, onde eu me formei melhor como estudante. O ensino era muito puxado. E eu fui estudar no Colégio Marista, onde eu fui colega do hoje deputado Cláudio Vereza Lodge. E jogamos futebol juntos, fomos do mesmo time de futebol. Aos 14 anos comecei a ter uma dor na coluna muito forte e 1 ano depois foi diagnosticado um tumor na medula, na altura da cintura. E logo que se descobriu o tumor, 1 semana após eu já estava operado e já com lesão na medula. A cirurgia foi muito dura, muito forte, houve lesão total na medula e já saí do hospital com as pernas paralisadas e sem sensibilidade. Foi um choque muito grande a doença do Cláudio, que ele perdeu o movimento das pernas. Ingressei num período assim de 5 longos anos de muita dificuldade com a minha saúde. Eu tive infecções urinárias permanentes, tive à beira da morte nos primeiros meses. Foi um duro período que, felizmente, se encerrou no ano 1970, quando eu me recuperei melhor para a vida social. Esses 5 anos iniciais eu fiquei dentro de casa, ouvindo muito rádio, ouvindo muita música, aprendi a tocar violão, lia muito, então passei a ser um leitor inveterado, fiz muito artesanato nessa época, quase um hippie, cheguei a participar de uma feira hippie em Vila Velha. A gente se conheceu em 74, num espaço ligado ao trabalho de igreja, que reunia jovens dos grupos organizados das comunidades. Eu representava Bela Aurora, ele representava Aribiri. Foi o primeiro momento assim, que a gente se conheceu, mas nem nos aproximamos, só nos vimos, né? E tempos depois a gente abriu caminhos para se encontrar novamente, e então começamos a ficar juntos mais vezes. Outros encontros apareceram, a gente estava sempre juntos. E em 76 a gente se casou. Foi um casamento pessoal e coletivo ao mesmo tempo, né? Um casamento de ideias, de ideologia e de prática política, né? E social. E desde quando a gente se conheceu, ele sempre animou muito os grupos por onde passava, né? Tocando violão, cantando, fazendo letras, parodiando melodias conhecidas, né? Tempos depois tivemos filhos, né? Foi um agregado assim grandioso na nossa vida, né? Foi num momento também da vida familiar muito intenso, né?
porque a gente tinha uma filha e chegaram 3 filhos de uma vez. Aí a demanda ficou muito grande, né, para cuidar dessas crianças todas de uma vez. E um tempo depois ainda me deram a Luzia de presente. Nós ficamos com 5 filhos, a Luzia chegou com 3 anos e meio. E cuidar de 5 era muito desafiador, né? Conjugar a vida parlamentar, a vida política, com a vida pessoal foi desafiador e eu diria assim, desequilibrador, né, da convivência familiar. Teve uma ausência física, mas que não se fez tão grande por conta da presença da figura dele e por conta do valor que ele dava aos momentos que ele estava com os filhos. Então ele se entregava e ouvia e contava história e botava música. Então ele sempre foi um pai presente apesar da política. Me lembro que ele dizia, eu deito para descansar e os meninos, você põe os meninos lá tudo em volta, que aí enquanto eu descanso a coluna, eu brinco, eu converso. E era assim, a cama virava um ninho de gato, né? Ele deitado e a criançada em volta. E aí curtia álbum de figurinha, desenho, cantava, ensinava musiquinha, poesia. O pouco que ele ficava era intenso, isso eu me lembro, mas era muito pouco. A forma com que ele lidava com o trabalho, a atenção que ele dava para o trabalho, o valor que ele dava, era o mesmo valor que ele dá à natureza, à religião, à família, aos momentos juntos. Então isso a gente tem muito, os filhos ficaram com muito esses valores que ele passou para a gente. Eu penso que nenhum dos meus filhos se engajou na vida política, nenhum quis ser candidato a nada, creio que pela grande ausência do pai, né, e do sobrecarregamento da mãe, né, na criação deles próprios. A mãe ficou muito sobrecarregada. Porque são 5 filhos e realmente nenhum dos 5 seguiu a carreira política assim, de mandato. Mas os 5, todos têm um princípio, um olhar para o social muito grande. Talvez se eu tivesse que voltar atrás, eu faria essa militância política com uma intensidade, talvez a mesma, mas com uma dedicação à família mais equilibrada com a vida para fora da família, para a vida política. Em 70, fui convidado a participar de um grupo de jovens e também da Associação de Moradores do Bairro de Aribiri. Então aí começou a minha vida pública. Comecei a participar da comunidade eclesial, a comunidade eclesial de base. Esses movimentos, esses centros comunitários sempre tinham um jornalzinho e Cláudio sempre foi redator, foi bom redator de texto. A paixão dele era fazer o jornal circular no bairro, né? Mimeografado ainda, no mimeógrafo a álcool, mas muito bem desenhado, muito bem escrito, sempre teve uma dose de humor, assim, de brincadeira. Fui me tornando uma liderança daquela comunidade eclesial e depois de um animador de comunidade de outras comunidades eclesiais além da minha, o bairro do Aribiri. O Cláudio sempre ligado a esses movimentos da igreja, ligados à Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese, através do Dom João Batista, que realmente deu um apoio maravilhoso para que o Cláudio não guardasse qualquer tipo de trauma por ter perdido o movimento das pernas. Foram 10 anos como profissional remunerado de educação popular nas comunidades eclesiais de base do estado inteiro. E, a partir das comunidades, nos movimentos sociais do estado inteiro. Eu me lembro do Cláudio instalado numa sala na Cúria Metropolitana, né, jovem, sempre com violão nas proximidades, né, e cuidando da comunicação popular, né, nessa militância que já acontecia, né, na vida dele, junto aos movimentos populares próximos à Igreja Católica, né. No ano 80, então, fiz um longo período de tratamento de saúde
em São Paulo. Inicialmente no Hospital das Clínicas, depois na AACD, para uma convivência melhor com o meu corpo, que foi adquirido com a cirurgia lá atrás, em 65. Em 1980, lá na AACD, estando em São Paulo, eu pude começar a participar de um novo movimento que eu ainda não participava, que era o movimento pelos direitos das pessoas com deficiência. Em 80 eu também ingressei num novo campo de militância, que foi o Partido dos Trabalhadores, que foi um partido nascido dessas lutas sociais que, no combate à ditadura militar, surgiram a partir da década de 70 no Brasil inteiro. Já entrei na direção do partido no município de Vila Velha, sendo candidato pela primeira vez em 86, mas já militando e apoiando candidaturas desde 82, quando o partido começou a participar do processo eleitoral. Mas eu conheci o Cláudio na militância do PT, né, na discussão da fundação do Partido dos Trabalhadores, e junto com essa discussão, algumas lutas que naquele período eram muito importantes, porque caracterizavam o final da ditadura militar. Política para a gente, desde o início, é muito além da política partidária, né? Então a gente já era militante e quando votava sempre no campo de oposição. Na luta do povo, na luta por água, na luta por melhor transporte, na luta parlamentar. Então, apesar do Cláudio ser uma figura doce, ser uma figura carinhosa, afetuosa, mas o Cláudio é de luta. Cláudio fazia de tudo no partido, né? Ele era um verdadeiro aglutinador de simpatizantes, de jovens, de pessoas que estavam buscando também essa forma de organização. Aí foi quando o Cláudio, por solicitação das comunidades vizinhas, se colocou à disposição de candidatura, que até então nunca passava na cabeça da gente, né? Era uma coisa tão distante virar um parlamentar que ele foi atendendo uma solicitação muito forte do povo das comunidades de base. Pela primeira vez fui eleito deputado estadual em 86, ingressei na Assembleia em 87, no primeiro mandato, um mandato caracterizado pelo forte movimento de participação popular, culminando com a Constituinte Federal e a Constituinte Estadual, um momento muito marcante na minha vida como parlamentar, um movimento, eu diria, o primeiro movimento mais intenso, né? Onde a Assembleia exerceu com integralidade o seu papel de legisladora. A gente formava uma equipe que estava descobrindo novos processos de trabalho, né? Descobrindo o legislativo, tentando compreender e atuar, né? Como que um partido, né, de esquerda, com muitas expectativas, com muitas bandeiras, com muitos compromissos, né, junto aos movimentos populares, ao movimento sindical, né, ao processo de redemocratização do país que ainda estava, né, sendo trabalhado, como nós poderíamos contribuir, né, tanto técnica quanto politicamente, né? Nós apresentamos emendas em todas as etapas, assim como defendíamos as emendas populares que vinham dos diversos movimentos sociais aqui do Estado. O primeiro mandato do Cláudio também foi muito desafiador, por conta do novo, né? Da coisa que para a gente era uma grande novidade, né? Batalhar, trabalhar dentro de um parlamento que tinha umas características muito estranhas e o qual a gente criticava muito. A gente criticava o alto salário, criticava o auxílio paletó, criticava... A gente, nos movimentos, a gente tinha uma postura muito crítica, né? Aos privilégios da sociedade, as diferenças de salário.
as mordomias que os parlamentares tinham. Quando o Cláudio entrou, era nesse fervor de luta. O Cláudio, por exemplo, é um dos deputados e políticos que traz a questão das minorias, que era até então, né, pouco se falava nisso. Como eu tive que me afastar dos movimentos que eu militava por conta da penca de filhos, eu disse assim, então deixa que eu cuido dos meninos e você dá linha, vai em frente. Faz por você e por mim aquilo que eu já não estou podendo mais fazer. Então, desde que ele se elege deputado, por exemplo, a própria Assembleia teve que se adaptar, né? Porque o Cláudio foi o primeiro deputado cadeirante, né, que se elegeu e atua, né, com tamanho dinamismo, que a cadeira não é nenhum empecilho para ele, pelo contrário, ele não pode, né, conviver com os obstáculos, né? Se ele tem um dinamismo, uma capacidade de trabalho, né, que a gente sabe que tem, ele não pode se deparar com obstáculos físicos, né? Ele, nenhuma outra pessoa, né? Não. Então ele já colocava isso, o que era naquele momento uma novidade, né? Apesar de parecer tão óbvio hoje, né? Naquele momento não se pensava em políticas públicas voltadas, por exemplo, para a pessoa com deficiência. Quando o Vereza entrou aqui, fazia parte da diretoria. E nós tivemos assim, não digo problemas, nós tivemos que adaptar, porque até então nós não tínhamos assim pessoas com deficiência de cadeira. E Vereza foi o primeiro a vir. Então nós tivemos que fazer a rampa, tivemos que adaptar a Assembleia de acordo com o que determina, né, para que ele tivesse acesso em todos os departamentos, todos os setores da Assembleia. Uma pessoa com aquela limitação e numa animação que era maior do que os que não tinham esses limites, né? Uma coisa que me surpreendeu, eu nunca tinha visto. Aquela deficiência dele era compensada por uma super eficiência num conjunto de coisas. Mas no caso de você mostrar que aquilo não era motivo nenhum que fizesse você ser diferente de qualquer outra pessoa, muito pelo contrário, você chegou muito longe. A vida política de Cláudio é muito intensa. Eu acho que ele nunca se limitou muito por causa da cadeira dele. Nós fomos para o morro, para o subúrbio, pedir voto, caminhando. O Cláudio, uma disposição de Cláudio é uma coisa incrível. O Cláudio sempre teve muita disposição e gosta de estar na rua, gosta da feira. Então essa coisa da acessibilidade, claro que ela sempre trouxe transtornos. Cláudio, enquanto cadeirante, ele sempre foi muito atrevido, eu diria, a tentar os desafios do que era possível, né? Depois fui candidato a deputado federal, ganhei, mas não levei, em 1990, porque o partido não fez a legenda, não atingiu o quociente eleitoral. De novo, como candidato a deputado estadual em 94 e sucessivamente 5 vezes seguidas, né, como deputado estadual, não mais quis participar de candidaturas federais. E fui candidato também 2 vezes a prefeito de Vila Velha e 1 vez a vice-prefeito. Em 88 e 2008 a prefeito e em 92 a vice-prefeito, né, em campanhas, eu diria, memoráveis, todas as 3. O mandato segundo, de 95 a 98, foi muito intenso porque o PT havia eleito o governador do estado, o Vitor Buarque, e o governo estadual com grandes dificuldades e muitas polêmicas. Então, a ponto de nós divergirmos do governo que tinha sido eleito pelo nosso partido. O terceiro mandato, de muitas polêmicas e que foi marcado, eu diria, 3 grandes movimentos. O movimento da CPI da propina, contra o governo que investigava, né, irregularidades do governo Zé Inácio, o movimento do impeachment, o pedido de impeachment do Zé Inácio e o movimento coordenado pelo Fórum Reage Espírito Santo. Naquele período que eu fiquei sozinho aqui na Assembleia e do meu engajamento como um único de oposição na Assembleia inteira, de tal forma que aí começaram, né, as ameaças veladas, telefonemas,
recados que eu recebi, passei a requerer à Polícia Federal proteção policial e tive proteção policial a partir do ano 2000 até 2004. Importante para dar tranquilidade de seguirmos na luta sem titubear, sem medo de enfrentar as situações difíceis que a gente enfrentou em todo aquele período. Mas Vereza tem essa marca, né? Que quando ele se elegeu, ele viu o contra-cheque e era os salários dos deputados, até então não é que não era divulgado, mas não era comentado, ninguém se falava muito. E ele mostrou realmente, foi para a Gazeta e mostrou o quanto salário o deputado ganhava, né? E começou aí então também combater o IPED, que aqui na Assembleia existia um IPED na qual os deputados se aposentavam, né? Foram os primeiros a lutar para que se acabasse com o IPED, a pensão dos deputados que eles tinham. Por quê? Foi Cláudio quem disponibilizou para o Ministério Público pilhas e pilhas de processos com documentos que foram investigados e que deram origem a cerca de 64 processos que são respondidos pelos então representantes da cúpula da Assembleia. Um dos projetos que foi votado aqui, na qual ele teve a participação ativa, foi quando aboliu o voto secreto, né? Vereza foi um dos cabeças que sempre lutava e achava que o voto secreto tinha que acabar o voto secreto na Assembleia. Eu acho que a presidência do Cláudio é a maior marca, na minha opinião. Porque quem conviveu na Assembleia, na presidência de Cláudio, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo era viva, era aberta. Pela primeira vez na história do Espírito Santo, as disputas em torno da mesa diretora do Poder Legislativo capixaba foram capazes de despertar o olhar dos populares. Cláudio acabou sendo eleito por ser uma reserva moral. É um outro período marcante na minha vida pessoal e na minha vida política, o exercício da presidência da mesa diretora da Assembleia Legislativa nos anos 2003 e 2004. E foi um ótimo presidente, ele veio numa hora, né, que a Assembleia estava um pouco de turbulência, né? E ele veio, acalmou, foi um deputado, foi um presidente pacífico, um presidente ordeiro, né? E foi muito bom presidente para o Espírito Santo, para todo mundo, né? Corrigiu várias coisas, né? Tinha que ser corrigido. Foi muito bom deputado e presidente também. O seu mandato como presidente da Assembleia Legislativa foi um marco. Quer dizer, nós saímos do controle para benefício pessoal e de pequenos grupos para uma Assembleia do Povo, aberta à população, aberta ao conjunto dos parlamentares. Quando tivemos a oportunidade de romper com todos os contratos e irregularidades que tinham sido praticados naquele período anterior, nos 4 anos anteriores. Efetivamente mostrando que é possível fazer, que a democracia não é só uma palavra ou um conceito, ela é um modo de exercer a convivência em todas as áreas e especialmente na política. Acabamos com a reeleição de presidente da Assembleia, rompemos e cancelamos todos os contratos irregulares a ponto de economizarmos, no final desse período da presidência, 16 milhões de reais devolvidos aos cofres do governo estadual, no momento em que o governo estadual precisava de até 1 centavo. O Cláudio fez comunicação, né, num momento bastante atribulado da vida profissional e política dele, né, ele estava na Assembleia, naquele momento, assumindo a presidência da Assembleia e tocando o curso. Eu tive o privilégio, de ser orientadora do Cláudio no trabalho final dele,
mesmo desconfiando que talvez ele tivesse muito mais a me ensinar do que eu a ele, né? Que a contribuição que eu pude dar nesse trabalho foi exatamente convencê-lo de que a própria vivência dele e a experiência em comunicação popular era o objeto mais importante a ser considerado na produção desse trabalho. Estamos agora encerrando esse 6º mandato, graças a Deus, de cabeça erguida, sem nenhuma denúncia de desvio de recurso público, podendo até ter um 7º mandato, mas eu optei por cuidar melhor da minha saúde, das minhas condições físicas que a lesão na medula me trouxe e que não me permite mais exercer o mandato com a integralidade que eu pude exercer nesses anos todos, muitas viagens, muitas atividades aqui dentro e fora da Assembleia, apoio a todos os movimentos sociais rurais e urbanos. O Cláudio sempre esteve presente ao lado das lutas do povo brasileiro, do povo capixaba, combatendo os absurdos, né, como as torturas a presos, não só políticos, como presos comuns. Me fez perceber a política de uma forma completamente diferente, que é além do senso comum, além do que a gente vê. O estágio aqui no gabinete com o Cláudio Vereza deu para perceber que ele não faz esse tipo de político que é pregado pelo senso comum. Ele é uma pessoa realmente engajada nas lutas sociais, realmente uma pessoa que faz por prazer, uma pessoa que representa com certeza a população capixaba e os anseios da sociedade. Tem sempre que falar bem dele, porque, né, foi um batalhador para os trabalhadores, principalmente para nós. Minoria ou maioria, ele atende. Entendeu? Se for uma pessoa só, ele atende. Se for 10, 20, ele atende. Vereza, quem perde é o Legislativo. Porque Vereza é um deputado sábio, né? Um deputado que sabe a inteligência de saber a hora de atacar, a hora de criticar, a hora de elogiar, né? E Vereza, às vezes, faz aquele papel de mediador. O Cláudio nos ensinou que é possível ser firme, ser coerente, mas efetivamente sem perder a ternura e a alegria. E isso eu acho que foi a maior lição que ele nos deu a todos nós. Quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu, perdeu. Porque sempre vi no Cláudio um defensor dos direitos humanos, um defensor permanente das liberdades democráticas. Então, Cláudio é uma referência que será muito difícil ser superada no estado do Espírito Santo. Acho difícil. Mesmo ele será uma referência para as atuais gerações, né? Quem já está na política, quem está chegando, e para quem vai vir daqui a muito tempo, porque dificilmente vai surgir um outro Cláudio Vereza aqui. Pai, você é um guerreiro, um vencedor, muito admirado pela família, pelos seus filhos, pelos seus netos, e a gente, se eu conseguir ser metade dessa pessoa maravilhosa que você eu já vou me sentir muito realizada. Toda a sua luta, toda a sua trajetória é motivo de muito orgulho para a gente. Em nenhum momento nós precisamos nos esconder ou ter algum constrangimento de dizer que eu sou sua filha, que você é da nossa família, muito pelo contrário. Não há vitórias, não há avanço na sociedade, não há a busca e a conquista da igualdade sem luta. Pude dar a minha contribuição para o processo político de meu país. Eu me sinto assim, um construtor da história, mesmo que em pequena dose, aqui no Estado do Espírito Santo, aqui no Poder Legislativo, aqui no Partido dos Trabalhadores, aqui como cadeirante, né? Aqui como membro de uma família. Fiz a minha parte. É desafiador construir um mundo feliz para todos, mas é possível, desde que o ser humano pense, elabore, planeje e lute para esse mundo possível.